contrato da Caixa era muito difícil de gerir, porque o contrato da Caixa era... Entre agora na Vebet, link no primeiro comentário. Jogue com responsabilidade. A Vebet é regulamentada pelo governo federal. Em 2013, esse mercado ainda era frágil em termos assim financeiros. Você tinha pontualmente alguns muito bons, mas em geral se pagava pouco, não se pagava o que valia. Aí veio o advento da Caixa Econômica. Com o advento da Caixa Econômica, criou uma bolha financeira, onde a Caixa fez, eu diria que inflacionou um pouco o mercado. Os clubes, alguns clubes ganhando altos contratos, outros que tinham contratos menores subiram também seu patamar. Qual que era a média, mais ou menos? Dependia muito do clube. Eu vou dar um exemplo. Clubes como Botafogo, Bahia, eram clubes que o contrato era de 6, 7 milhões, e aí você tinha plus, né? A depender de gatilhos comerciais, esse contrato podia chegar até 9, 11 milhões. Um clube, sei lá, como o Cruzeiro, já era um contrato um pouco maior, um contrato que era na casa ali de 15 milhões. E clubes como, por exemplo, o Flamengo, que era um contrato na faixa de 33, 35 milhões. Só que essa bolha que foi criada tinha um problema que todo mundo sabia que uma hora ia acontecer, que era a hora que a Caixa saísse do mercado. E na hora que saísse, ia criar um problema. Então, nessa época, eu ainda estava no Bahia. O contrato da Caixa era muito difícil de gerir, porque o contrato da Caixa era meio Conmebol mutando. Então, então era assim, o jogador fez o gol, tirou a camisa, desconta 100 mil reais. Caraca. Não tinha nem notificação de na próxima eu desconto, não. Assim, aconteceu, pum, descontava. Então, quando você ia receber, tinha vários embates de, isso não era para ter descontado, tal. Tanto é que a gente tinha um funcionário no Bahia, e os clubes eram assim, que a única função dele era fazer relatório da Caixa. Era só isso. E era aquela coisa bem antiga, assim, relatórios em papel, você tinha que fazer não sei quantas cópias. Excel. Total, e foto, tinha que ter foto de tudo. Caraca. E tinha que ser impresso, não podia ser digital, era uma loucura. E aí, na época, a gente no Bahia, a gente se preparou para perder a Caixa. Tanto é que a gente não sentiu a perda da Caixa lá. Só que no Bahia, a gente fez um movimento que era pegar empresas regionais e trazer elas para perto do clube e manter o mesmo patamar de pagamento. E aí a gente conseguiu. Vários outros clubes não, como o Botafogo. Lembra que o Botafogo, na época que eu cheguei em 2021, a maior demanda da torcida era: cadê o patrocínio master? E o Botafogo passou 2 anos sem patrocínio master. 2 anos. Mas o problema do Botafogo, para mim, e que foi o que a gente fez, e eu considero que a gente resolveu o problema, era a precificação. Porque o Botafogo caiu, além de cair, perdeu a credibilidade, enfim, tudo aquilo que aconteceu com o Botafogo, e o Botafogo queria ganhar a mesma coisa que ganhava com a Caixa. E não dava para fazer. Então, na época, eu conversei com o do Césio, com o Vinícius e com o Braga, disse: a gente precisa mexer no preço. O Botafogo é outra realidade, a gente precisa baixar. Mas depois que você baixa o valor e entra a empresa, as empresas, porque o mercado tem muito isso, aí começa, entrou a empresa ali, então deve ter melhorado, aí outra vai e procura, aí começa a chegar. Vídeo que naquela época do Botafogo, a gente fechou com a Bet, aí depois veio uma pro Calção, aí depois já veio outra pra Manga, aí começou. Aí e a coisa aconteceu. E aí já tinha perspectiva. Se subisse, os valores aumentavam, e aí, graças a Deus, deu certo. O Botafogo hoje está muito bem encaminhado.